Boa noite, tudo bem com você? Meio da semana, mês de dezembro, como foi dito aqui, alguns já estão se preparando para descansar, para ir ver os parentes, outros vão receber parentes, outros vão ficar trabalhando. Eu sei que parece que quanto mais as férias se aproximam, mais trabalho a gente tem, né? Fico pensando, poxa, né? Sexta-feira eu vou sair, tirar 15 dias, visitar minha família, a família da minha esposa. Só que a sexta não chega nunca, né? Chega o mês de janeiro, mas não chega a sexta-feira. Mas que bom que Deus trouxe você aqui, que bom que a gente está aqui para poder ouvir a palavra de Deus, para poder estar junto, aprender um pouco mais dele e a vontade dele para nós nessa noite, amém? Nessa noite eu gostaria de refletir com você sobre um aparelho que ele revolucionou a medicina quando ele foi descoberto. Ele é um dos aparelhos mais utilizados, principalmente pelos ortopedistas, que é um aparelho que dá um diagnóstico quando você fratura algum osso, quando você tem alguma dificuldade ortopédica, assim, que acontece com você. Esse aparelho você só pode fazer exames nele em determinados tempos, porque pode te prejudicar. Grávidas não podem fazer. Tem uma dificuldade, tem um problema. As pessoas que fazem esse exame, eles só podem fazer protegidos atrás de uma parede especial. De que exame eu estou falando? Raio-X. Gente, o raio-X, ele é um aparelho muito interessante. Ele mostra o que o olho não vê. Às vezes a gente olha por fora, se machuca, aparentemente não aconteceu nada, mas quando coloca naquela máquina, naquele negócio, ele mostra algo que os nossos olhos não viam e que pode estar prejudicando a gente. Meu primeiro contato com o raio-X, eu não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros que eu me lembro foi quando eu estava ali na 7ª série. E um dia eu estava na sala de aula e eu fiquei estressado, estava com dor de cabeça, um amigo meu lá bagunçando, aquela bagunça de sala de aula, e eu fui dar uma de bravinho, né? Falei, rapaz, para com isso, ele não parar. Falei, para com isso, ele não para. Eu levantei e falei, ó, você não parar agora, você vai se ver. E dei um chutão na mesa, sabe, para dar uma sou homenzinho, né? A mesa foi lá na parede, mas o pé doeu. Na hora eu não senti nada, né? Fiz cara de mal e tal, e o pé doendo. Eu falei, pode parar, não sei o quê. Meu amigo parou, tal, tudo se resolveu. Só que meu pé começou a doer. Eu não deixava aparecer no rosto, mas estava doendo. Cheguei em casa, não quis falar para os meus pais, porque eu queria jogar futebol à noite. E o pé doendo, machucado, mas eu não perdi o futebol. Era viciado, até hoje sou um pouquinho. Fui jogar futebol, e bem no futebol, levei mais uma pesada. Parece que futebol, se você tem um dedinho mindinho machucado, pode ter certeza que vão chutar o seu dedinho mindinho. Se tem uma grávida passando lá, pode ser no canto que for, mas a bola vai acertar. Gente, parece que tem imã, é terrível. E foi o que aconteceu com o meu pé de novo. Já estava machucado, machucou mais. Outro dia eu não consegui nem me levantar direito. Minha mãe me pegou, me levou no hospital, cuidou de mim. O médico falou, vamos fazer um raio-x, ver o que dá. E naquele aparentemente machucadinho do pé, invisível aos olhos, estavam 2 ossos trincados do pé. Coloquei aquele gesso, né? Primeira vez, eu todo animado, vou pôr gesso, ir para a escola, a galera assinar e tal. Só que o gesso, ele, por ter sido nos dedos, eu não podia pisar no chão. Então era aquele gesso que eu tinha que ficar na cama. E resultado, eu não pude mais para a escola o resto do ano. Fiquei 2 meses estudando em casa. Terrível, porque eu gostava de ir para a escola, por incrível que pareça. Mas eu fiquei imaginando, olhando para aquele raio-x e pensando, poxa, gente, eu estou vendo nada aqui, como assim isso está sendo mostrado aqui? O raio-x, ele mostra algo que os nossos olhos não enxergam, algo que a gente não consegue ver olho nu. Naquela maquininha aparece. Sabe, a Bíblia, ela mostra alguns raio-x, alguns exames raio-x que a gente pode fazer para ver o que está acontecendo por dentro de nós. Na verdade, cristianismo é uma religião de raio-x, porque não é uma religião de aparência, é uma religião que o que vale é o que está dentro e não o que está fora. Eu estava na faculdade, há uns 6, 7 anos atrás, e estava mexendo numa rede social muito famosa naquela época, alguns devem conhecer, ela ficou no tempo aí, se você nasceu há algum tempo você vai se lembrar. Deixa eu passar aqui, peraí, foi? MSN, alguém lembra disso? Pois é, um dia existiu, né? O pessoal tinha. Fico imaginando como eu vou falar para os meus filhos dessas coisas, né? MSN, gente, eu ficava lá conversando com o pessoal, que tem vários amigos, eu estava montando o PowerPoint, eu fui vendo, poxa, onde será que está? Tal, nem existe mais esse negócio. E eu estava mexendo no MSN lá, ainda bem que não dá para ver a minha foto, aquelas fotos de ensino médio,
E eu conversando com as pessoas, até que eu vi uma coisa nessa tela que me chamou muito a atenção, me fez parar de conversar com todo mundo que eu estava conversando. Não dá para você enxergar, mas vou dar uma aproximada. Pode passar um para mim, por favor? Passa mais um, esse não. Pode passar para frente? Aí. Tinha uma publicidade embaixo do meu MSN ali que me fez pensar muito. Apareceu o seguinte: afinal, quem é você? Passe o mouse. Nessa publicidade tinha a opção, se eu passasse o mouse, podia clicar no lado ali do diabinho ou no lado do anjinho. E era a ideia perguntar quem você é. Passa o mouse e clique para ver o que vai acontecer. Gente, eu tenho um arrependimento na minha vida, que eu não cliquei nesse negócio. Até hoje eu tenho curiosidade para ver o que tinha nesse negócio. Porque eu não cliquei, eu fiquei parado ali pensando, sabe? Essa pergunta me fisgou e eu fiquei, gente, peraí, quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu, não é filosófica, assim, quem eu sou. Não, mas quem sou eu de verdade? Será que eu sou uma pessoa boa ou será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou um anjinho? Será que eu tenho asas, assim, se fossem possível ser vistas? Ou será que eu ando com um tridente invisível por aí cutucando as pessoas? Essa pergunta me fez pensar, quem eu sou? Alguém bom ou alguém ruim? Agora eu passo para você essa pergunta, quem você é? Se você tivesse que clicar em algum desses ícones, qual deles você escolheria? O anjinho ou o diabinho? Ah, pastor, que pergunta, eu estou na igreja. Poxa, não, estou aqui, pastor, claro que eu vou clicar no anjinho. Claro, espero isso, mas será que é verdade? Aparentemente a gente está aqui feliz, bonito, ok, sorridente, buscando a Deus, mas lá no fundo só você e Deus se conhecem. Será que você é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim? Essa publicidade, ela me fez pensar muito. A gente às vezes olha para nós e fala, poxa, pastor, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço coleta seletiva, eu ajudo Criança Esperança, mutirão de Natal, eu ajudo meus vizinhos, sou um cidadão nota 10, tinha até que receber uma chave da cidade. Sim, isso é bom, mas o buraco, gente, é um pouco mais fundo do que parece. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 15. 2 Samuel, no capítulo 15, tem uma história que vai fazer a gente refletir um pouco sobre esse assunto. 2 Samuel, capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 5. Aqui a gente vai falar sobre um dos filhos de Davi, Absalão. E eu convido você a tomar um chá do esquecimento agora e esquecer tudo que você sabe sobre Absalão. Ah, pastor, eu sei que... Não, você não sabe nada. Finge que você nunca viu esse nome e vamos analisar junto comigo o que a Bíblia está falando sobre esse personagem. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao verso 4, verso 5. Diz assim, 2 Samuel 15, 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel, teu servo. E então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça perante o rei. E dizia mais Absalão, verso 4, ah, quem me dera ser juiz dessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Verso 5, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Gente, olha só a nobreza desse homem. Para aí na leitura. Olhando por essa ótica, vendo esses versos, esse homem, ele era um homem bom ou mau? Bom ou mau? Pelo que a gente leu aqui, uma pessoa boa, claro que uma pessoa boa. Olha aqui, presta atenção nos detalhes. Primeiro, ele andava a cavalo. Poxa, um homem nobre, um homem, sabe? O próprio rei Davi, a Bíblia diz que ele andava de mula. Só que o filho dele andava a cavalo, alguém, poxa, de porte nobre, ok? Tinha uma escolta. A Bíblia diz aqui no verso 2, no verso 1, que ele tinha uma escolta de 50 homens. Poucas pessoas naquela época tinham uma escolta tão grande. Imagina 50 guarda-costas. Imagina vem alguém aqui assistir o culto com 50 homens de terno preto em volta dele. Esse era Absalão. Chegava, todo mundo percebia, parava. Isso mostrava que ele era um homem importante de Israel. Um dos mais importantes, abaixo apenas do rei. Os dados históricos mostram que
geralmente quem tinha um número de serviçais, de guarda-costas maior do que esse era apenas o rei. Agora tem um detalhe interessante, ele era um cidadão exemplar. Aqui a gente leu que sempre que alguém ia para o Superior Tribunal de Justiça lá daquela época, ia para a presença do rei para colocar alguma demanda para que ele julgasse, Absalão recebia. O que acontecia? As pessoas, algumas moravam na cidade, outras moravam nos arredores, em povoados vizinhos. E quando eles tinham alguma demanda, alguma dificuldade que não era resolvida ali no seu próprio vilarejo, eles traziam essa dificuldade para a presença do rei, para que o próprio rei e os seus assessores julgassem aquela questão por ele. Então era como se fosse um superior tribunal mesmo, eles não conseguiam resolver entre si, iam para o rei. Só que o que acontecia? Absalão, ele sabendo disso, a Bíblia diz que ele levantava cedinho, se arrumava, subia no seu cavalo, pegava seus 50 guarda-costas e ele ia para a porta da cidade. Ficava lá na porta da cidade, bobeira. Quando alguém vinha chegando de viagem, a Bíblia diz que Absalão ia até a pessoa, abraçava a pessoa, beijava a pessoa, dava atenção para a pessoa e perguntava: vem cá, de que cidade você é? Ele falava: não, sou de tal cidade. Ele: pois é, e vem cá, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade? Gente, ele ouvia a pessoa. Agora imagina aquela pessoa que andou, viajou, suada, cansada, pensando: será que o rei vai me receber? Aí chega lá, nada menos que um príncipe cercado de serviçais, com um cavalão do lado lá, bonitão. Ele para, abraça, beija, ouve. Que homem exemplar. Gente, sinceramente, Absalão, para mim, através desses versos, era uma pessoa muito boa. Se ele vivesse hoje, se nas eleições ele se candidatasse, sem dúvida nenhuma, eu votaria em Absalão. Imagina você, pode colocar aqui na tela, imagina se você visse essa imagem aqui, essa propaganda. O meu controle não está funcionando. Essa propaganda aqui, ó. Passa para mim, por favor. Mais um. Essa aqui. Vote 01567. Nessa eleição, vote Absalão. Ficaria legal, né, o jingle? Imagina se Absalão fosse candidato aqui na cidade, a prefeito, não sei, vereador, deputado, com essas características, sem dúvida nenhuma, Absalão teria o meu voto. A Bíblia diz ainda que quando alguém se ajoelhava diante dele em sinal de respeito, que as pessoas tinham que se ajoelhar diante do rei, diante do príncipe, a Bíblia diz que quando a pessoa ia se ajoelhar em sinal de respeito, imediatamente, a gente leu aqui no verso 5, ele estendia a mão e falava: não precisa se ajoelhar, levantava e beijava a pessoa. Gente, que pessoa, que cidadão, que exemplo de pessoa. Aos olhos humanos, uma pessoa boa, uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa que sem dúvida nenhuma teria todo o meu respeito com essas características. Absalão fazia coisas boas, só que a Bíblia mostra que Absalão, lá no fundo, ele não era uma pessoa boa. Se você ler aqui no verso 6, a gente leu até o 5, agora o verso 6 diz assim, olha, 2 Samuel 15, verso 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele, o que está aí? Furtava o coração dos homens de Israel. Gente, olha a força dessa expressão. Absalão, ele furtava o coração dos filhos dos homens de Israel, ele roubava. Tem algumas versões que trazem escrito assim: Absalão conquistava, né, o coração, só que isso não é a melhor tradução, porque a mesma palavrinha para furtava aqui é a palavra que está em Gênesis 31, 20, que diz que Raquel furtou os ídolos do seu pai, enquanto ele estava tosqueando. Então, não é que ele pegou emprestado, que ele conquistou, é uma palavra que indica furto, roubo, e era o que ele estava fazendo com o coração do povo de Israel. Porque lá no fundo ele estava fazendo essas coisas boas, mas com uma intenção egoísta. Ele queria conquistar as pessoas para que elas o colocassem como rei. O verso 3 diz bem assim, né? Absalão diz: olha, sua causa é boa, quem me dera se eu pudesse ser rei para cuidar de você. Gente, isso mostra lá no fundo a verdadeira intenção desse homem, Absalão. Absalão, ele fazia coisas boas, mas ele não era uma pessoa boa. Você já parou para pensar na profundidade dessa expressão furtava? É algo ruim, ainda mais o coração de alguém, furtar o coração de alguém. Absalão fazia boas obras, mas no fundo ele não era bom. Agora, Vitor, como é que você está me dizendo que, quer dizer que mesmo ajudando os pobres, mesmo dando atenção, mesmo fazendo o máximo que ele podia por aquelas pessoas, ele não era uma pessoa boa? Sim. Segundo a Bíblia, é isso que acontece. Absalão fazia coisas boas, mas a Bíblia e o Deus que vê o coração, ele disse: olha, ele não é uma pessoa boa. Sabe,
eu quero mudar um pouquinho o foco e pensar em outro paciente, que não seja Absalão, pensar em mim e em você. Eu e você, a gente está meio que na mesma situação de Absalão, sabe? Absalão, quando ele foi colocado ali diante do raio-x da Bíblia, foi percebido que ele não tinha as intenções e as motivações corretas. Agora eu pergunto para mim e para você, será que as nossas motivações são as melhores? Eu quero fazer um exercício com você, bem simples. Feche seus olhos aí, fecha aí, do jeito que você está. Só fecha e imagina o que eu vou falar agora. Por favor. Você que está em casa também, fecha aí na frente do computador. Pensa agora, nessa semana, quantas coisas e quantos momentos você fez coisas boas por outras pessoas ou pelo mundo. Pensa aí. Teve algum momento nessa semana que passou, semana passada, que você fez algo bom por alguém? Seja você ter ajudado alguém a atravessar a rua, você, não sei, passou tempo com o seu familiar, você cedeu lugar para alguém no ônibus, ou você tratou bem alguém do seu trabalho. Pensa aí, será que você ajudou alguém que estava precisando de você? Um amigo que estava precisando de um conselho, um familiar que precisava de atenção? Pensou? Pode abrir os olhos. E aí? Pelo menos uma coisa a gente fez, né? Pelo menos uma coisinha boa a gente fez. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa boa, é ou não é? Se eu olhar para a minha vida e eu penso, poxa, não, eu sou uma pessoa boa. Essa semana eu estava andando na rua e meu cachorrinho fez cocô no chão, e eu fui limpar o cocô do meu cachorrinho, só que tinha uns 3 cocô de outros cachorrinhos lá, de uns donos mal educados que não limpavam. E eu, como um bom cidadão, aproveitei e peguei o cocôzinho dos outros cachorros ali, coloquei na mesa saquinho e joguei no lixo. Tinha ninguém olhando, mas na mesma hora, né, parecia que apareceu várias pessoas assim, Vitor. Já viu, quando a gente faz coisas boas, a gente gosta, porque a gente parece para nós mesmos que nós somos bons. Sorri para alguém, poxa, esse dia eu cumprimentei uma pessoa e eu passei, a pessoa legal, eu falei, poxa, mas eu sou legal, né? Sorri para uma pessoa que eu nem conheço. Vitão, você é legal, hein? Parabéns. Será? Olha para as situações que você pensou. Presta atenção nas situações que você pensou, que você fez algo bom. E eu convido você agora a refletir qual foi a motivação que te levou a fazer essa ação. Por exemplo, se você ajudou alguém na rua, alguém que estava precisando, se você ajudou, beleza, se esse foi o seu caso, pensa aí, por que você ajudou essa pessoa? Porque você amava ela de verdade, ou porque você ficou com peso na consciência, e se você não ajudasse, tinha alguém te olhando, qual foi o motivo por trás dessa ação? Eu passei tempo com meu filho, minha filha, ok, você passou tempo porque você realmente estava querendo dedicar de coração aquele tempo para eles, ou porque você tinha receio de que algo acontecesse, então é melhor passar tempo agora para depois não prejudicar? O seu chefe de trabalho, se você foi educado com ele a semana, tratou ele bem, você tratou porque você ama ele de verdade, ou porque você está interessado numa promoção, ou está preocupado que ele te mande embora? Pensa no que está por trás das suas ações. Quais são as suas motivações? Será que são as melhores? Aí complica um pouquinho, né? A gente gosta de olhar para as ações. Eu sou assim, eu penso, poxa Deus, será que hoje eu fiz o bem para alguém? Olha, eu ajudei. Sou uma pessoa boa, boa noite. Só que se eu parar e pensar por que eu ajudei, eu vou descobrir que lá no fundo, a maioria das minhas boas ações não são boas. São egoístas, saem de um coração que, na verdade, mais se ama do que quer amar outra pessoa. E, gente, isso é um perigo, porque o inimigo, a maior maneira de tentação dele não é nos levar longe, para longe de Deus, é fazer com que a gente fique perto de Deus, achando que está tudo bem, mas no fundo não está. É o inimigo que coloca na nossa mente esse consolo, sabe? Dizer, não, você é bom, você fez isso, você fez aquilo, o que realmente são coisas boas que nós fazemos, mas quando a gente não pensa no que está por trás, quando a gente faz as coisas boas pela motivação errada, nós estamos sendo mais servos do inimigo do que servos de Deus. Mas pastor, os fins justificam os meios, será? Quando fazemos boas ações com motivações erradas, aquelas boas ações, elas vão manchadas com essas motivações. E por mais que aparentemente a situação seja boa, o que façamos esteja bonito, esteja legal, lá no fundo, o poder de Deus que está por trás não pode abençoar, porque não veio a motivação certa ali. Por outro lado, quando a gente faz algo com a motivação certa,
Muitas vezes nós podemos não conseguir fazer o melhor, mas a nossa motivação e pela nossa motivação correta, o Espírito do Senhor abençoa aquela ação. E mesmo que aparentemente não seja uma bênção, ela se torne algo transformador para a vida das outras pessoas. Sabe, está na hora da gente analisar a nossa vida, está na hora da gente abrir o nosso coração, está na hora da gente olhar lá dentro, da gente entrar no scanner de raio-x e analisar como anda a nossa vida, não apenas por fora, mas por dentro. Eu não quero que você fique desiludido da vida, não quero que você fique preocupado, que você fique, pastor, realmente eu não presto, não, mas eu quero te levar sinceramente a analisar a sua postura, para que você seja uma pessoa boa de verdade, não só por fora, mas por dentro. Abra sua Bíblia um pouquinho antes, em 1 Samuel, no capítulo 16, tem um versinho que eu gosto muito, 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7. Mostra quando o profeta Samuel, ele foi escolher o pai de Absalão, Davi. Chegou no lugar para escolher e Deus falou, olha, lá naquela casa, na casa de Jessé, vai ter alguém especial, tal. E aqui no capítulo 16 ele conta como foi essa escolha. Ele chegou, viu bons homens, homens bonitos, só que Deus deu uma mensagem para Samuel, que ela é muito útil para nós também. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Gente, o homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Eu como pastor, eu só posso ver o exterior de cada um de vocês. E vendo o exterior, eu sei que a maioria de vocês são pessoas maravilhosas, pessoas inspiradas por Deus, mas você pode olhar o que está por dentro, o que está por trás. Deus vê o seu coração, e será que vendo o seu coração, Ele vê o mesmo que nós vemos? O mesmo acontece comigo. Vocês veem o meu exterior. Pastor BJ está lá, fala, pregando, legal, parabéns. Mas e o meu coração? O que será que Deus está vendo aqui dentro? Sabe, gente, não é fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós, nem para... Eu fico pensando, às vezes, orando e falo, Deus, me abençoa nesse trabalho, porque até no trabalho que faço como pastor é muito fácil me deixar levar e sabe, em nome de Deus, fazer coisas com um motivo egoísta. Assim como você, eu como pastor, todos nós temos que nos cuidar, porque o inimigo, ele quer nos levar a fazer coisas boas pelos motivos errados. E quando eu, pastor, começo a fazer algo bom com motivo errado por trás, por mais que seja algo louvável, aquilo sai sem poder. Não pode transformar a vida, porque não é Deus que estava no coração quando aquilo saiu. Mas pelo contrário, quando a gente faz algo com Deus no nosso coração, com a motivação correta, com o amor de Deus pelas pessoas as quais a gente quer alcançar, Deus, Ele transforma, Ele coloca poder e abençoa aquelas palavras. Sabe, a gente precisa ter uma religião mais sincera, mais verdadeira. Cada boa ação, cada gesto, cada ato engenhoso, Deus está olhando muito além daquilo que o homem vê. A gente olha o exterior, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vê o coração. Em Lucas capítulo 1, verso 1 ao verso 4, a gente vê uma história muito interessante. Lucas capítulo 21, verso 1 a 4. Jesus, ele fala sobre a oferta da viúva pobre. Lucas 21, verso 1 ao verso 4. Diz assim, Lucas 21, 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que a todos, porque todos deram aquilo que lhe sobrava, porém essa, na sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu fico imaginando se eu estivesse naquela sala, naquele momento, vendo pessoas chegando, trazendo grandes quantias de dinheiro, e sem dúvida isso não é errado, muitas pessoas doam grandes quantias do fundo do seu coração, sinceramente. Só que nesse caso não era sincero. As pessoas levavam grandes quantias, muitos deles trocavam ali 10 mil reais em moeda de R$1 e chegava uma a uma, colocava uma por uma e ainda ficava, estou colocando para todo mundo olhar, todo mundo aplaudir, olha como aquele homem é bom. E se eu estivesse lá, muito provavelmente eu diria isso. E Jesus, ele, nesse momento que foi um momento real, isso não é uma parábola, Jesus, ele estava presente, ele leva os olhos dos seus ouvintes para outra mulher que estava despercebida, envergonhada, quietinha, deu uma oferta muito, muito pequena.
aparentemente insignificante, principalmente perto das grandes ofertas daqueles homens. E Jesus perguntou: quem deu mais? Aos olhos humanos, aqueles homens, os fariseus, mas aos olhos divinos, que via o coração, a maior oferta daquele dia foi daquela senhorinha, porque os outros deram o que estava sobrando, e ela deu tudo o que ela possuía. Gente, com essa mensagem, eu quero levar você a pensar em algo que mudou a minha vida, desde que eu entrei em contato com isso. Eu tenho um amigo chamado Eliseu, ele é pastor hoje em Santa Catarina, e um dia a gente estava saindo do refeitório, a gente costumava conversar muito no colégio, a gente saindo do refeitório, indo para o nosso dormitório, e a gente ficava papeando tal, e era altos papos até altas horas, e um dia eu falei com ele de uma menina que eu estava gostando, tal, falei: rapaz, estou gostando daquela menina, tal, vai ser legal. E ele falou: legal, mas por que você gosta dela? Falei: não, ela é isso, ela é aquilo, tal. Não, tá, mas por que você acha legal? Não, porque é isso. Não, qual é o motivo? O que está por trás? Eu falei: Eliseu, onde você quer chegar? E ele falou: Vitor, qual é a sua motivação? Qual é a motivação que está no seu coração por trás desse sentimento que você tem? Aí eu: motiva o quê? Motiva o quê? E aí ele compartilhou comigo essa lição que eu estou compartilhando hoje com vocês. E naquele dia eu aprendi que a motivação, ela fala muito mais do que as ações. E sem dúvida nenhuma, essa foi uma das maiores lições que esse meu amigo me ensinou. Isso me fez pensar muito, até hoje. E muitas vezes, quando eu penso em tomar algumas atitudes, até boas, eu me lembro. E como tenho que me lembrar? É fácil a gente esquecer essas coisas, né? Constantemente, quase que diariamente. Vitor, qual é a sua motivação? Vitor, o que está por trás disso? Vitor, o que está no seu coração enquanto você faz isso? Eu não sei como isso funciona, gente, mas eu sei que quando a gente está com as intenções certas, as nossas atitudes, por mais que defeituosas, elas trazem resultados positivos. Porque essa é uma bênção de um Deus que enxerga além dos olhos humanos, que enxerga o nosso coração. Portanto, essa não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. A Bíblia comenta sobre o pai de Absalão, um homem segundo o coração de Deus, um homem que, segundo a Bíblia, Deus via o coração dele e falava: olha, o coração desse homem é igual ao meu, esse homem ele tá junto comigo. E para esse homem que tinha um coração de Deus não foi fácil. A gente sabe a porção de falhas que Davi cometeu, os erros graves que mancharam a sua vida. Não foi fácil, mas ele lutou. E mesmo tendo cometido falhas, ele se arrependia, e a gente vê nos salmos, quantos salmos sinceros, sabe? Você lê alguns salmos assim, que Davi escrevendo, que parece que ele está rasgando o coração dele, abrindo para Deus, sabe? Falando coisas que às vezes a gente não tem nem coragem. Esses dias eu estava lendo um salmo que falou: olha, Deus mata meus inimigos tudo, que caia fogo neles, espada passa no meio deles. Eu falei: gente, que violência, eu não vou orar isso para os meus inimigos. Por que Deus coloca isso aqui na Bíblia? Mas eu parei e pensei: gente, não era isso que estava no coração dele? Sinceridade com Deus, ele rasgou. Não estou entrando no mérito de ser certo ou errado, querer o mal das pessoas, não entro nesse mérito, mas que às vezes a gente se maqueia, sabe? Ele abria, às vezes a gente está triste, mas ora e fala: Deus, obrigado pelo dia maravilhoso, mas no fundo você está triste. Davi, ele nos ensina a abrir, a rasgar, a ser sincero, a estar de coração aberto para Deus. E ele era uma pessoa assim, e mesmo errando, mesmo falhando, a luta o fortaleceu, e não foi à toa que ele, Davi, teve o privilégio de receber o Filho de Deus na sua descendência. Ele teve o privilégio de, mesmo sendo um assassino, um adúltero, um mau pai, um pecador como eu e você, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Em Salmo, no capítulo 51, no Salmo 51, convido você a abrir para a gente concluir essa mensagem, Salmo 51, verso 10, Davi, ele tem uma das orações mais sinceras que eu já vi nos Salmos, que eu desejo que seja minha e a sua oração nessa noite. Salmo 51, versículo 10. Salmo 51 é um salmo de arrependimento, de confissão, ele confessando o seu erro, o seu pecado e se arrependendo. Esse salmo ele foi escrito depois que o profeta Natan veio falar com Davi, veio brigar com ele pelo fato dele ter tomado a esposa de outro homem. E ele ali confessando, se arrependendo, ele fez essa canção, é uma canção. E aqui no verso 10, ele fala, do fundo do coração dele, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, essa deve ser a minha e a sua oração hoje.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus, limpa o meu coração. Eu não quero só mãos puras, eu não quero atitudes bonitas para os outros verem. Eu quero um coração bonito para que você veja. Cria em mim, meu Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você quer fazer essa oração para Deus hoje? Você quer pedir, Deus, limpa o meu coração, Deus, purifique as minhas motivações, e diga para Deus isso, peça para Ele para que você experimente o poder potencializador que as suas ações vão ter, quando você colocar as motivações certas por trás delas. Não tem como explicar, só experimentar. Eu convido você a não ser como Absalão, a ser como Davi, um homem que teve suas falhas, mas que em sinceridade ia a Deus, pedia perdão, e Deus o abençoou, e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu convido você, do jeito que você está, a fechar os olhos, e juntos eu quero fazer uma oração com você, pedindo para esse Deus limpar o nosso coração e purificar as nossas motivações. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor nos abençoa. Santo Deus, hoje nós refletimos um pouco sobre a história de Absalão, um homem que fazia coisas boas, mas que não era bom. Talvez, Deus, essa seja a minha história, ou a história de algum de nós que estejamos aqui dentro. A gente vive num mundo, Deus, de muitas pessoas fazendo muitas coisas erradas, e olhando para essas pessoas, aparentemente nós somos bons, mas Deus, que o Senhor, que enxerga o nosso coração, possa estar purificando, limpando e transformando as nossas intenções. Queremos não apenas fazer o bem para os outros, queremos ser bênção para os outros. Deus, limpa o nosso coração, purifica a nossa alma, a nossa mente, que as nossas ações elas possam sair carregadas do poder do Espírito Santo, porque nós estamos com as motivações corretas. Que a gente sempre reflita nisso, que não nos deixemos nos enganar, Deus, por estar apenas fazendo coisas boas, mas que no fundo do nosso coração nós sejamos pessoas boas. Cria, Deus, em cada um de nós, um coração puro, um coração limpo, um coração transparente, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Cuida da gente no restinho dessa semana. Abençoe cada um de nós que aqui estamos. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Limpe e purifica o nosso coração e a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.